Boa tarde mais uma vez. Aqui falando sobre algumas outras conquistas de Euler, ele é um dos poucos matemáticos que foi homenageado com 2 números no nome dele. Um que vocês já devem conhecer, que é o número de Euler, e um pouco menos conhecido, chamado constante de Euler. Quem aqui já conhecia a constante de Euler? Ninguém? Não, nem os professores, não é possível. Ah, já conheciam. Ok. Tem alguém do primeiro período? Dos primeiros períodos? Então, vocês também não devem ter conhecido esse número de Euler aqui, correto? Perfeito. Bom, o número de Euler, na verdade, não foi de fato criado por Euler. Ele foi criado por um outro matemático chamado Jacob Bernoulli, sim, outro Bernoulli na vida do Euler. Só que bem antes de Euler trabalhar na matemática, em 1683. Jacob ele fez essa criação através de um estudo de juros compostos. E a primeira vez que esse número foi apresentado foi com a letra B, mas Euler tem esse costume de popularizar números. Então ele popularizou o π, ele popularizou o uso do f de x, né, de chamar uma função como f de x, ele popularizou também o i, a unidade imaginária, e popularizou o número de Euler como letra E. Na época, claro, não era chamado de número de Euler. O número de Euler é dado através desse limite aqui. A galera do primeiro período ainda não deve saber calcular isso daqui, mas isso daqui significa que a gente está pegando uma função e está vendo até onde ela vai em algum valor. Só que esse em específico está indo até o infinito. Então a gente está tentando ver até onde vai essa função se a gente levar ela ao infinito. Bom, por que o Euler... por que isso se chama número de Euler? Bom, já falei, ele popularizou o uso da letra E. Ele também trabalhou com esse número em diversos outros trabalhos dele. E principalmente, ele conseguiu calcular o valor de E. Porque Jacob Bernoulli descobriu como se chega ao E. Descobriu a função, a primeira função. Mas o cálculo do valor de E foi, na verdade, Euler que fez. Bom, como se dá o número de Euler? Bem, vamos supor que nós pegássemos o empréstimo com juros de 100% ao ano, computado uma única vez, creditado uma única vez. Bom, esses juros seria de 2, certo? O valor vezes 2, os juros é 2, beleza. Agora, imagine que você separe, você vai acreditar em 2 parcelas por ano de 50%. Bom, se fossem juros normais, isso seria 100% no total, também daria 2, mas isso daqui são juros compostos. O valor, ele aumenta, certo? Já vai para 2,25. E se você for repetindo esse processo para várias e várias parcelas, você vai ver que esse valor vai aumentando, aumentando e aumentando. Então vai para o infinito? Não. Na verdade, Euler descobriu que isso daqui... Jacob Bernoulli descobriu que isso daqui ele não vai para o infinito. E Euler calculou, né, mais ou menos até onde vai. Vejam aqui. Uma parcela, 2 parcelas, 4 parcelas, 8, 16, 32, 64, 1.048.576. É aproximadamente 2,72. Bom, algumas aplicações para isso. Primeiro, quem ainda está no primeiro período ainda não entende o quanto que a gente usa o número E. Mas, por exemplo, na função real definida por f de x igual a 1 sobre x, a área abaixo, ou seja, a área daqui entre os pontos x igual a 1 e x igual a e, essa área aqui é exatamente 1. Isso daqui a gente consegue ver facilmente com uma integral. A galera do primeiro período ainda não conhece, mas está tudo bem. Vou demonstrar.
Senhores licenciandos do primeiro período, vocês sabem trabalhar com log, não sabem? Vocês sabem trabalhar com log, não sabem? Esperamos que sim. Vamos lá. A integral de 1 sobre x dx dos pontos 1 a e é igual a galera que já passou por cálculo. Como é que eu faço essa integral? Integral de 1 sobre x. ln, isso daqui é igual a ln de x. ln de x nada mais é do que chamar log de x na base e. Ou seja, isso daqui é só um log escrito bonitinho, certo? Dos pontos 1 a e, certo? Mas agora aplicando o cálculo aplicando os limites dessa integral, nós vamos ter ln de e menos ln de 1. Menos ln de 1. Bom, isso daqui é o quê? É o log de e na base e. Isso é igual a quanto? Isso é igual a quanto? É igual a 1. Perfeito. Agora, log de 1 na base e. Log de qualquer número, ou o log de 1 em qualquer base é igual a quanto? 0. Certo? Ou seja, isso daqui é igual a 1. Para quem não sabe, a função no sentido de utilidade, né? De uma integral é calcular a área embaixo de uma curva, embaixo de uma função, certo? A gente acabou de calcular essa área e nós acabamos de encontrar aqui, na função real, 1 sobre x, entre os pontos 1 e e, essa área aqui embaixo da curva é igual a 1. Perfeito. Agora aqui, outra característica extremamente importante do número e. A função exponencial de e, ela tem ela é igual em sua derivada. A derivada da função, né, e elevado a x, ela é igual a e elevado a x. Da mesma forma, se você integrar isso, vai voltar para e elevado a x mais c, só que aí esse c seria zero, né? Porque a gente integrou uma derivada e a gente sabe que essa constante aqui seria um zero. Passando. Pronto. Saindo aqui do que é mais conhecido, nós temos a constante de Euler. Também conhecido como constante de Euler. Alguém sabe ler isso daqui? Mascheroni. Euler-Mascheroni. Ela é representada pela letra gama. Seu primeiro registro, aí sim, foi nos cálculos de Euler. Já foi ele que criou essa constante. E ela é dada através de de novo, limite. E de novo, somatória, que eu evitei explicar, mas somatória, para quem não conhece, é quando você pega uma função e aí você pega a primeira parcela dessa função, quando essa função é, por exemplo, igual a 1, aí quando você vê igual a 2 também, você pega e soma igual a 1 e igual a 2. Aí se você vai ver igual a 3, então é igual a 1, mais igual a 2, mais igual a 3, assim sucessivamente. Então ele é dado através desse limite, ok? E aqui as coisas vão ficar um pouco mais complicadas para a galera do P1. Vamos lá. Se esse ln aqui, ele está em n, mas a somatória ele está em k, você consegue tirar esse ln daqui, certo? Então você consegue separar ele e aplicar o limite da soma, né? Então nós temos aqui dois limites. O limite de ln de n e o limite de ln de n
da somatória, tananã, 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 certo? Ambos, esse limite quanto este limite aqui, eles vão para o infinito. Ou seja, diferente do E, da letra E, o limite ele não vai atingir um valor específico. Na verdade, se eles forem somando parcelas por parcelas, ao infinito, ele não vai convergir a algo, ele vai divergir, eles vão para o infinito. Então aqui, ó, como é menos ln, ele vai para menos infinito. E aqui, como é mais essa somatória aqui que vai para o infinito, então isso daqui ele vai para o mais infinito. Qual que é a ideia aqui? Existe uma subtração de duas coisas que vão para o infinito. E de fato existem infinitos maiores do que outros, e uma subtração dessa poderia também dar infinito. Mas de fato não dá. Os valores da somatória podem ser descritos pela área do gráfico de escada, enquanto o limite de ln pode ser descrito pela área da curva a seguir, certo? Então vamos lá. Esse retângulo aqui, ele é uma parcela da somatória, certo? De 1 sobre k. E a gente tem esse retângulo sendo somado diversas vezes na somatória. E essa curva aqui é a curva 1 sobre k, certo? Ou seja, existe uma diferença entre a função 1 sobre k, os valores da função 1 sobre k, e a própria somatória. Só que essa parte que está cortada aqui, eu já mostrei ela antes. Na verdade, isso daqui é a área embaixo da curva. Lembra quando eu falei sobre exponencial? Exponencial não. Quando eu falei sobre o número de Euler, que a integral de 1 sobre x é igual a tananã, 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 eu encontrei que de 1 a e é igual a 1, a área embaixo da curva. Pois bem, a área embaixo dessa curva aqui, ela é igual a ln. Ou seja, a gente tem uma função menor que está subtraindo uma outra função maior. E o que sobra são esses retângulozinhos aqui. Certo? Esses retângulozinhos aqui. O que nós temos do resultado dessa somatória é que a soma da área em vermelho do gráfico é o número que até hoje não se sabe se é sequer racional ou irracional, e nem se é algébrico ou transcendental. Para quem não sabe o que é transcendental, quer dizer que você não consegue calcular ele com essas operações simples, soma, multiplicação, divisão, etc. Não dá para se chegar nesse valor de uma forma comum. Então, perguntaram, como que vamos chegar a esse valor? No próximo, não tem como, eu não tenho como mostrar isso para vocês, é muito complexo, infelizmente vou ter só que dizer que isso daqui acontece, porque aqui é outro nível. Não consigo brincar com vocês quanto a isso. Agora, próximo tópico. Identidade de Euler. Também conhecida como a equação mais bela da matemática, por muitos, não é mesmo? Nossos professores já devem conhecer, ou os alunos talvez nem tanto. Mas Euler criou uma equação conhecida como deveras sofisticada, não. Como é que a galera fala, professores? A equação ela é bonitinha? Elegante. Perfeito. Uma equação deveras elegante. E elevado a π mais 1 igual a 0. Por que ela é conhecida como tão bela? Primeiro, compacta, simples, mas complexa. Seus elementos, E, número fundamental para o estudo de cálculo, e unidade imaginária, π, número irracional extremamente importante, a operação da adição, que talvez a galera do P1 ainda não compreenda o quão importante ela é, principal representante dos naturais, a igualdade e o próprio número 0, representante do nada. Tudo em uma única equação
simples e compacta. Equação não, né? Já é uma expressão aqui. Mas como se deduz a identidade de Euler? E aqui eu consigo brincar com vocês. Bom, primeiro vamos falar sobre trigonometria e séries de potência. Bom, através do estudo de série de Taylor, séries de Taylor, nós conseguimos chegar numa somatória que consegue calcular qualquer valor para qualquer seno e para qualquer cosseno. E estes são as somatórias, né? Aqui eu estou só mostrando as parcelas, mas é algo como 1 sobre n fatorial elevado a n ou elevado a 2n, algo assim. Certo? E o próprio Euler criou para o seu número de Euler uma série de potências, certo? Que dá um valor para qualquer x que você coloque aqui, certo? Você consegue encontrar esse valor. Notem que existe uma certa semelhança, não existem? Mais especificamente, se você somar o seno e o cosseno, se você somar as duas somatórias, eles são muito parecidas. Porém, os sinais a cada duas parcelas, eles mudam no seno e o cosseno. Enquanto no exponencial de x, ele se mantém, certo? O que isso pode nos dizer? Bom, vamos falar sobre números complexos agora. O número complexo pode ser escrito como um número real mais um produto entre um número real mais a unidade imaginária aí, certo? E também podemos representar um número complexo em um plano utilizando a reta real, uma reta que representa todos os números reais, e uma reta imaginária, a reta que representa a parte imaginária desse número. Ele é muito similar a um plano cartesiano, certo? E da mesma forma que nós podemos representar números em um plano, achar coordenadas de um número em um plano, enfim, representar números em um plano. De outras formas, também vai acontecer para os números imaginários. Mais especificamente, nós podemos trabalhar com coordenadas polares. Vejam, um número complexo também pode ser escrito com uma soma de senos e cossenos aqui. Certo? E isso, Euler sabendo disso, Euler vendo que isso daqui existe, já não é uma criação dele, mas ele estudou isso daqui, ele já consegue imaginar que existe algo aí, algo que ele pode trabalhar. Onde está a ponte? Bom, primeiro vamos colocar isso como θ, certo? O x igual a θ. E o seno e o cosseno também. Então vamos lá. Notem que o i ele tem uma propriedade específica. Não sei se a galera do primeiro período estudou isso no ensino médio, mas o i nada mais é do que o valor da raiz de menos 1. Se esse valor está elevado a zero, como qualquer outra potência, ele vai ser 1. Se ele está elevado a 1, vai ser ele mesmo. Se ele está ao quadrado, bom, a raiz multiplicada pela raiz, você corta a raiz, vai ficar menos 1. Depois, ao cubo, menos 1 vezes i. E depois voltamos com i à quarta a 1. Note que os valores pares, eles variam entre 1 e menos 1. E os valores ímpares variam entre i e menos i. Note que de forma similar, os sinais das parcelas das somatórias também variam conforme as potências, sendo o seno aqui elevado a 1, né? Então, positivo, negativo, positivo, negativo, entre, aqui não tem o i, né? Mas, por exemplo, aqui, entre 1, menos 1, 1, menos 1. E aqui Euler dá um salto no escuro, porque, sabendo de tudo isso, ele pensa que talvez seja possível calcular os senos e os cossenos
de números complexos, da mesma forma que se calcula senos e cossenos de números reais. O que não se tinha comprovação até então. Ele fez algo pouco ortodoxo, ele deu um chute. Nada mais, nada menos do que um chute. E ele colocou isso. Se ao invés de nós substituirmos x por θ, nós substituirmos por iθ. Bom, aqui seria elevado a zero, daria 1. Aqui daria i. Aqui menos 1, menos i. Notem que agora as parcelas, elas variam de 2 em 2. Nós podemos organizar elas assim, colocar o i em evidência e, por fim, o que nós temos aqui? O valor do cosseno de θ e o valor do seno de θ com o i multiplicando. Nós temos que e elevado a iθ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. E, bom, substitua θ por π. Nós temos o quê? Nós temos cosseno de π, que é menos 1, mais i seno de π, que é 0. Resultado, e π é igual a menos 1, passando para o outro lado, e π mais 1 é igual a 0. Nós chegamos na identidade de Euler. Aqui eu dou uma recomendação, eu roubei toda a sequência didática de um vídeo, ele pode explicar melhor e de forma mais cinematográfica, certo? Se eu colocar esse nomezinho aqui no YouTube que vocês encontram, algumas referências. Um bom dia e muito obrigado.